Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia aqui com o Senhor, um domingo abençoado para todo mundo. Que esse dia seja cheio da presença do Senhor, né? Na tua vida, para tua família. Que o Senhor possa realmente estar ministrando a tua vida através da leitura do teu devocional, da tua meditação na palavra, né? Essa é a nossa expectativa. O Espírito Santo sempre deseja ensinar algo para nós todos os dias. Vamos orar? E a gente vai dar, então, continuidade aqui na nossa leitura. Hoje é o último dia, né, dessa semana 14. Hoje, dia 2 de abril, né, domingo. Nós vamos ler Juízes capítulo 6 e capítulo 7. Vamos orar? Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por esse domingo, por esse dia, por esse final de semana, Senhor, e início da próxima. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor, durante toda essa semana, ministrou de forma poderosa a nossa vida, nos ensinando um pouco mais da Tua Palavra, um pouco mais daquilo que a Tua Palavra tem para nós, que essas lições, que esses entendimentos, Pai, que a Tua Palavra tem trazido ao nosso coração a respeito de arrependimento, a respeito de pecado, a respeito de vida, Senhor, diante do Senhor, de uma vida que realmente decide obedecer ao Senhor, possam ser colocadas em prática, Senhor, todos os dias da nossa vida, para que assim a gente possa, sim, Senhor, estar fazendo aquilo que o Senhor realmente deseja de nós, que é lendo, meditando, estudando e colocando em prática aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado. De nada adianta, Senhor, se nós simplesmente acumularmos informações. Se nada disso, Senhor, for colocado em prática. Tudo isso se torna somente religião, tudo isso só se torna conhecimento intelectual, mas a prática da Tua Palavra é que faz com que eu realmente esteja entendendo aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Nos ajuda, Senhor, todos os dias, que o Teu Espírito, que a graça que é derramada sobre nós todos os dias, seja a capacitação que nós precisamos para termos as mudanças necessárias, as transformações da nossa mentalidade, no nosso comportamento, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor realmente tem ministrado de forma poderosa conosco durante esse ano, Pai. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor já está fazendo na nossa vida, em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Vamos lá, gente? Então, semana 14, dia 7, nós vamos ler o capítulo 6 e o capítulo 7 de Juízes, né? Quem está aí com a gente, entendendo um pouco mais daquilo que o Senhor está fazendo aqui através dessa leitura, que o Senhor possa, então, nos ensinar um pouco mais hoje, né? Vamos lá, capítulo 6, versículo 1. Então o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor, como antes, e de novo o Senhor permitiu que ele fosse dominado pelos inimigos. Dessa vez o domínio foi dado ao povo de Midian e durou 7 anos. Os midianitas foram tão cruéis que os israelitas tiveram de abrir covas e cavernas e construir fortificações nas montanhas. Isso porque depois de cada semeadura feita pelos israelitas, subiam bandos de midianitas, amalequitas e outros povos vizinhos. Acampavam nos territórios de Israel e destruíam os produtos da terra até perto de Gaza. E quando iam embora, não deixavam provisão alguma em Israel, nem mesmo ovelhas, bois e animais de carga. Pois esses bandos subiam com os seus rebanhos e tendas e atacavam como nuvens de gafanhotos. Viam em multidão tão grande que não dava para contar nem os homens, nem os camelos. E devastavam tudo. Assim o povo de Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que eles clamaram ao Senhor por socorro. Clamando Israel por socorro ao Senhor por causa dos midianitas, ele respondeu por meio de um profeta, que disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Fui eu quem tirei vocês da escravidão do Egito. Fui eu que os livrei das mãos dos egípcios e de todos os povos que os oprimiam. Eu expulsei todos esses povos e dei a vocês a terra deles. Então eu disse: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não sirvam aos deuses dos amorreus que estão ao redor de vocês. Mas vocês não deram ouvidos. Então um dia o anjo do Senhor veio
e sentou debaixo do carvalho da fazenda de Joás, da família de Abiesra, em Ofra. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo. Fazia isso no lagar, local onde as uvas eram espremidas para a produção do vinho, para escondê-los dos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: Homem valente, o Senhor está com você. E Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso com meu povo? E onde foram parar todos os milagres que os nossos pais contaram, como os que aconteceram quando o Senhor libertou Israel do Egito? Porém, agora o Senhor deixou o meu povo desamparado e entregue ao domínio destruidor dos midianitas. Então disse o Senhor: Com essa força que você tem, avante. Liberte Israel do poder dos midianitas. Sou eu quem o está enviando para esta missão. E Gideão respondeu, porém: Ah, Senhor, como posso livrar Israel? O meu grupo de famílias é o mais pobre da tribo de Manassés, e na minha família eu sou o mais insignificante. A isso respondeu o Senhor: Eu estarei com você. Por isso você vai destruir rapidamente os bandos midianitas, como se fossem um só homem. E respondeu Gideão: Se de fato vai me ajudar desse jeito, e se é certo que estou mesmo falando com o Senhor, faça algum sinal para provar que é o Senhor que está falando comigo. Peço, porém, que espere aqui, enquanto vou buscar uma oferta para oferecer ao Senhor. E respondeu o Senhor: Esperarei até você voltar. E Gideão foi para casa e preparou um cabrito e bolo sem fermento, usando para isso mais de 20 quilos de farinha. Colocou a carne em uma cesta, o caldo numa panela, e levou tudo ao lugar onde ele estava, à sombra do carvalho, e lhe ofereceu tudo o que tinha preparado. Mas o anjo de Deus disse: Coloque a carne e os bolos nessa pedra, e derrame por cima o caldo. E ele obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos bolos com a vara que trazia. Imediatamente subiu fogo da rocha e consumiu tudo. E subitamente o anjo do Senhor desapareceu de vista. Quando Gideão viu que era de fato o anjo do Senhor, exclamou: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Que a paz esteja com você, disse o Senhor. Não tenha medo, você não vai morrer por causa disso. Gideão construiu um altar ali e deu a ele o nome de O Senhor é Paz. Esse altar ainda está lá em Ofra, no território da família de Abiesra. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: Tome um dos novilhos do rebanho do seu pai, o boi de 7 anos, derrube o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste ídolo que fica junto ao altar. Continuando as instruções, disse o Senhor: Depois, construa um altar dedicado ao Senhor, o seu Deus, no alto do morro. Em seguida, sacrifique o segundo novilho como oferta queimada ao Senhor. Para o fogo, use como lenha o poste ídolo que você irá cortar. Gideão reuniu 10 dos seus criados e fez tudo o que o Senhor mandou, mas teve o cuidado de fazer tudo de noite, com medo dos parentes e com medo dos homens da cidade. De manhã cedo, quando a cidade estava despertando, viram que o altar de Baal tinha sido derrubado e o poste ídolo cortado, e num novo altar alguém tinha sacrificado um dos bois do pai de Gideão. Então perguntaram uns aos outros: Quem fez isso? Depois de investigarem cuidadosamente, chegaram à conclusão: foi Gideão, o filho de Joás. Traga para fora o seu filho, gritaram os cidadãos a Joás. Ele terá de morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que fica ao seu lado. Porém, Joás disse a todos os que estavam contra Gideão: Ora, ora, vocês vão comprar a briga de Baal? Será que o Deus Baal precisa ser salvo? Quem lutar por ele estará morto pela manhã. Se Baal é Deus, ele que cuide disso quando alguém destrói o seu altar. Desse dia em diante, Gideão foi chamado de Jerubaal, dizendo que Baal lute contra ele, porque derrubou o seu altar. Pouco tempo depois, os midianitas e amalequitas e outros povos vizinhos do leste uniram os seus exércitos e planejaram atacar juntos o povo de Israel. Atravessaram o Jordão
e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele ordenou o toque de reunir, convocando os homens de Abiezer para segui-lo. Gideão mandou mensageiros às tribos de Manassés, Asser, Zebulon e Naphtali, chamando-os para a batalha. E os homens atenderam a convocação. Então disse Gideão a Deus: se de fato o Senhor vai usar a mim para salvar Israel como prometeu, dê-me uma prova da seguinte maneira: vou deixar um pouco de lã no pátio. Se só a lã estiver molhada do orvalho e a terra em volta estiver seca, então terei certeza de que o Senhor vai libertar Israel por meu intermédio, como prometeu. E foi isso que aconteceu. No dia seguinte, bem cedo, Gideão foi lá, espremeu a lã e colheu uma tigela do orvalho. E disse ainda Gideão ao Senhor: não fique irado comigo, mas eu peço que me deixe fazer só mais uma prova com a lã. Desta vez faça com que só a lã fique seca e a terra em volta dela fique molhada pelo orvalho. E Deus fez o que ele havia pedido naquela noite. Gideão viu que somente a lã estava seca e que a terra em volta dela estava coberta de orvalho. Então, o capítulo 6 fala de agora um novo, né, depois de 40 anos que eles já estavam em paz, vem um novo inimigo, né? Porque eles novamente, o versículo 1 já começa dizendo: então o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor como antes. Então o grande problema são os ciclos. Lembra que eu falei para vocês ontem, anteontem? O grande problema de Israel e de toda a humanidade são os ciclos. O que são esses ciclos que eu falo? São esses ciclos de desobediência, pecado, aí opressão, aí o povo começa a clamar ao Senhor porque está muito oprimido, o Senhor vem no socorro, a pessoa se arrepende, aí ele volta a adorar o Senhor, aí passa um tempo, ele se esquece e volta a adorar outros deuses e desobedecer ao Senhor, e o ciclo ele vai só se repetindo. Por quê? Porque na verdade o clamor tem a ver com a opressão, o clamor não tem a ver com amor a Deus, o clamor não tem a ver com verdadeiro arrependimento, porque aquele que se arrepende de verdade não volta a pecar, aquele que se arrepende de verdade não esquece ao Senhor, né? Pelo contrário, se torna cada dia mais fervoroso, mais temente, mais nos pés do Senhor. Mas também tem a questão de uma geração não contar para outra geração o que Deus estava fazendo. Na minha opinião, lendo o livro de Juízes, a gente vai perceber, e depois livro de Reis e Crônicas, a mesma coisa, esses ciclos se repetem. Tem muito a ver com os pais não ensinar os filhos os feitos do Senhor, os pais não educarem os filhos na presença do Senhor, os pais não fazerem os filhos temerem ao Senhor pelo exemplo, pelo ensino. Então, na minha opinião, se você não pensa como eu, olhando para a palavra, o que eu entendo é que o grande problema sou eu e você que já somos pais e que infelizmente não criamos os nossos filhos tementes ao Senhor, mas não da boca para fora, não só de falar que eles têm que temer a Deus, mas de ser o exemplo para esses filhos de como é temer a Deus. Então, esses homens, eles clamavam, né? Deus vinha em socorro, fazia o que tinha que fazer, né? Livrava eles dos seus inimigos, e aí eles relaxavam depois, esqueciam de ensinar aos filhos e aos netos o que Deus havia feito e como eles deveriam temer ao Senhor. E isso fazia com que a nova geração se esquecesse do Senhor e voltasse a pecar por causa da influência dos amorreus, dos cananeus, dos deuses, né, que estavam sendo adorados em Canaã, porque eles não tinham expulsado todos os seus inimigos. Então isso tem a ver com isso, né? E aqui Deus levanta um novo homem chamado Gideão, e Gideão então faz algumas provas com o Senhor, porque ele não se sentia capacitado para isso, né? E graças a Deus por isso, porque Deus realmente não escolhe, ao longo da história de Israel, ele não escolhe só homens capazes, só homens valentes, né, no sentido literal da palavra, mas ele escolhe homens que ele realmente entende que ele vai ter a obediência desses homens quando ele falar. Essa é a grande questão, ouvir a voz de Deus e obedecer. Capítulo 7, versículo 1. Jerubaal, isto é, Gideão,
e o exército de israelita partiram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale, perto da colina de Moré. E disse o Senhor a Gideão: você está com gente demais para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Não posso deixar tantos homens lutarem contra os midianitas, para que o povo de Israel não se orgulhe diante de mim, dizendo que obteve a vitória sozinho. Mande embora do monte de Gileade todos os medrosos e os que estão apavorados. Então voltaram 22.000 homens e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor voltou a falar com Gideão: ainda há gente demais. Desça com os soldados até as águas da fonte. Ali vou mostrar quem deve ir com você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, este irá. Mas se eu disser, este não irá com você, então ele não irá. Gideão obedeceu e fez descer o povo às águas. Então disse o Senhor: separe os homens em 2 grupos, dependendo da maneira de eles beberem água. Um grupo será formado por aqueles que bebem a água nas mãos, lambendo como fazem os cães. O outro grupo será formado por aqueles que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Só 300 homens beberam levando as mãos à boca. Todos os outros beberam baixando a boca na água. Derrotarei os midianitas e livrarei o meu povo com os 300 homens que beberam levando as mãos à boca, disse o Senhor a Gideão. Mande para casa todos os outros. Gideão recolheu as vasilhas de barro e as cornetas do exército e depois mandou os israelitas para suas tendas, só ficando com os 300. Naquela mesma noite, estando os midianitas acampados abaixo, no vale, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, porque farei que você tenha completa vitória. Mas se você receia atacá-los, desça até lá primeiro, você e o seu assistente Pura. Você ouvirá o que dizem os midianitas, e o que ouvir vai enchê-lo de coragem e de ânimo para atacar o inimigo. Então Gideão e Pura desceram até os postos mais avançados do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os outros povos que vieram do leste e estavam reunidos formavam uma multidão enorme, cobrindo o vale como nuvens de gafanhotos, tão numerosos como a areia da praia do mar. Os camelos eram tantos que não dava para contar. Gideão chegou perto, justamente na hora em que um homem estava contando um sonho ao companheiro. Veja o sonho que tive, disse ele. Vi um grande pão de cevada que vinha rolando para dentro do nosso acampamento e bateu na tenda do comandante. A tenda virou de cima para baixo e ficou desmontada. E disse o outro soldado: o seu sonho só pode significar uma coisa: é a espada de Gideão que vem sobre nós. Gideão, o israelita, filho de Joás, o Senhor já garantiu a vitória dele sobre todos nós, midianitas e nossos aliados. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou a Deus. Depois voltou ao acampamento israelita e bradou: todos de pé, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas mãos de vocês. Gideão dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada soldado uma corneta, um vaso de barro e uma tocha dentro do vaso. Depois explicou o plano: fiquem olhando para mim e façam o que eu fizer. Quando eu chegar perto do acampamento, façam exatamente o que eu fizer. Logo que eu e todos os homens do meu grupo tocarmos as cornetas, toquem vocês também as cornetas por trás, por todos os lados do acampamento, e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Foi logo depois da meia-noite e da troca da guarda inimiga que Gideão e os 100 soldados que estavam com ele chegaram perto dos postos avançados do acampamento dos midianitas. De repente tocaram as cornetas e quebraram os vasos, de modo que as tochas brilharam na escuridão da noite. Então os outros 200 homens fizeram o mesmo, segurando as tochas com a mão esquerda e com a direita as cornetas que tocavam. E depois gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Feito isso, pararam e ficaram nos seus lugares, observando a confusão dos inimigos. Todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando soaram as 300 cornetas, o Senhor fez com que os inimigos se virassem um contra os outros, de tal maneira que houve tremenda matança entre eles,
de uma ponta à outra do acampamento. Mas muitos fugiram em direção de Zererá, chegando até Bet-Sitá e até a fronteira de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então foram convocados os homens das tribos de Naphtali, de Asser e de Manassés para perseguirem os midianitas. Além disso, Gideão mandou mensageiros à região montanhosa de Efraim, convocando as tropas com estas ordens: desçam ao encontro dos midianitas e cortem as passagens pelas águas do Jordão, até Bet-Bará, de modo que eles não possam escapar. E os homens de Efraim foram e ocuparam as águas do Jordão até Bet-Bará. Oreb e Zeeb, 2 líderes de Midian, foram capturados. Oreb foi morto na rocha, agora conhecida pelo nome dele, e Zeeb foi morto na prensa de vinho, que passou a ter o nome de Lagar de Zeeb. Depois de perseguirem os midianitas, os homens de Efraim voltaram e atravessaram o Jordão e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão. Então, capítulo 7 fala dessa estratégia, né, de guerra que o Senhor dá para Gideão. Lembra que eu já falei para vocês desde Josué que a grande questão dentro da palavra de Deus para nós e a grande questão de Deus para os nossos dias também é ouvir a estratégia que o Senhor tem para aquele momento de guerra. Ouvir a estratégia do Senhor para aquele tipo de inimigo. Então percebam que em nenhuma das batalhas, o Senhor usou a mesma estratégia. Por quê? Porque cada inimigo, cada situação, cada território, cada pessoa, cada conquista, né, demandava uma estratégia específica para confundir, para conquistar os seus inimigos. Então o Senhor mostra para nós de que cada adversário, cada inimigo nas nossas vidas, cada situação das nossas vidas, que os nossos inimigos espirituais eles tentam de alguma maneira nos vencer, vai existir uma estratégia específica. Só que nós precisamos estar então atentos à voz do Senhor. Nós precisamos consultar o Senhor e aguardar a resposta dada pelo Senhor. A palavra de Deus, ela sempre vai ter uma boa palavra para nós. A palavra de Deus, o Senhor, né, o Espírito Santo sempre vai ter uma estratégia específica para nós. E isso é maravilhoso, porque a vitória, ela não vem porque eu posso, porque eu consigo, porque eu sou forte, porque eu tenho milhares de homens, como Gideão aqui, né? Ele tinha 32 mil homens, não é isso? Ele tinha, se não me engano, 22 mil voltam na primeira e depois ficam mais 10 mil, né? Então ele tinha 32 mil homens e ele acaba indo para a batalha com só 300, né? Então assim, é um número muito menor do que o grande exército que estava diante dele. Mas a estratégia dada pelo Senhor com aqueles 300 homens eram o suficiente para conquistar os midianitas naquele momento, porque quem estava na frente de Gideão era o Senhor. Quem batalha as guerras do povo de Israel é o Senhor. Isso quando eles estão na direção do Senhor. Nós vamos perceber em algumas batalhas que o Senhor não vai estar com eles e eles vão perder, assim como já aconteceu ali no Pentateuco, né? Já houve uma batalha ainda quando Moisés estava tirando o povo do Egito, em que eles desobedeceram o Senhor e foram para a batalha sem uma direção de Deus, e eles foram todos mortos. Então a palavra de Deus ela é muito clara a respeito de: se nós desobedecermos, nós teremos a opressão do maligno sobre a nossa vida. O diabo ele vai ter sim legalidade para atacar sobre nós, né, para vir sobre nós, mas nós então precisamos nos arrepender, buscar a face do Senhor, buscar a direção do Senhor, porque o Senhor sempre vai ter uma boa palavra para aqueles que realmente têm um coração voltado para Ele, para aqueles que se arrependem, para aqueles que buscam o Senhor. Então Deus jamais vai deixar o seu povo, vai deixar os seus filhos desamparados quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós buscamos o Senhor com integridade de coração, com sinceridade de coração. Deus sempre vai ter uma boa palavra para nós. Amém? Então eu quero que você aí aproveite, né, o final de semana, domingo, para meditar um pouquinho mais.
O livro de Juízes traz histórias muito poderosas, né? Que existem muitos detalhes aqui dentro de cada uma dessas histórias, cada um desses inimigos, né? Eu gosto muito de prestar atenção que são inimigos diferentes, povos diferentes, né? Que vão atacando Israel. E a gente então pode ir colhendo essas informações, porque o Espírito Santo tem algo poderoso sempre para nos ensinar a respeito disso também. Amém, queridos? Então, Deus abençoe. Amanhã iniciamos, né? A semana 15, dentro do livro de Juízes, e nós vamos então até sexta-feira, né? Dentro do livro de Juízes, finalizando já na sexta-feira, no feriado, né? Dia 7. Dia 7 de abril é um feriado, sexta-feira. Nós vamos ter aí uma leitura dentro dos últimos capítulos de Juízes, e já no sábado, né? Daqui uma semana praticamente, a gente tá aí já dentro do livro de Ruth, que é um livro que a gente vai ler num dia só, né? São poucos capítulos, são 4 capítulos de uma história, perdão, poderosa. O livro de Ruth fala muito sobre redenção. E quando eu chego nessa parte do ano, né? Esse livro enche meu coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar muito as nossas vidas no próximo sábado, que é dentro do livro de Ruth. E aí no domingo, né, daqui uma semaninha, a gente já vai estar entrando dentro do livro de 1 Samuel. Então, semana que vem, no domingo, como hoje, a gente já vai estar entrando dentro do livro de 1 Samuel. Que poderoso, né? Esse profeta que o Senhor vai levantar e que vai ter um tempo extremamente poderoso, onde o Senhor vai ministrar através desse profeta, onde o Senhor vai trazer muitas palavras ao seu povo, e Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Nós vamos estar meditando a partir da semana que vem. Deus abençoe, ótimo domingo aí para vocês, e se Deus quiser amanhã a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.